Chegou agora, rola a iniciativa então. Vamos falar de algo totalmente fora do nosso normal. A gente vai falar do espaço e todos os perigos que há nele. Buracos negros, estrelas de nêutrons, uma série de outros perigos, falta de ar, falta de água, falta de comida, falta de tudo, né? Além disso, aliens espreitando, esperando uma bobeira sua para tornar você um hospedeiro. E vamos falar bem a verdade, o universo é um lugar cruel, frio e implacável. E a única coisa que é uma certeza é que você é dispensável. Então tente sobreviver, porque no espaço ninguém vai ouvir você gritando. Galera, hoje a gente vai trazer aqui o Alien RPG para vocês. Vocês já ouviram falar? É um sistema aí baseado até no filmes aí, que já teve vários, por sinal, alguns muito bons, outros talvez um pouco duvidosos, mas a gente tem aí uma mitologia muito grande dentro do espaço, principalmente de viagens espaciais e tudo mais. Todo mundo pode pensar, poxa, mas fica restrito a apenas aliens, então com isso talvez não seja tão interessante, vai cansar rápido. Bom, a gente está falando de um universo que começou a ser explorado pela humanidade, mas que ainda há muito mais a ser explorado. Então você poderia talvez trazer algumas outras franquias famosas aí de aliens, né? Predador, por exemplo, para dentro desse universo onde você estivesse jogando através aí de desafios, de planetas que são descobertos e uma série de outras coisas. Então o universo é muito vasto, mas o bom é que ele traz várias mecânicas para você poder mestrar no espaço e principalmente naquele lado de suspense, de terror, né? Como é mesmo os filmes, principalmente os filmes, os primeiros do Alien era bastante assim, né? Alien, o Oitavo Passageiro, Alien 2, o Resgate também é muito bom de suspense. Ele dá uma bela de uma aventura, tá? Para quem vai mestrar o RPG. Então hoje a gente vai trazer um pouquinho, um resumo sobre Alien RPG, tá bom? Porque tem muita coisa e aos poucos eu vou trazendo para vocês. Bom, onde mais é descrito do livro, principalmente, não que não tenha outras partes, mas que normalmente ocorre as aventuras, é na fronteira do espaço. O que é isso? Existe uma parte do espaço próximo ao redor da Terra, mas já com uma boa distância, que foi aí colonizado pelos humanos de diferentes maneiras, tá bom? Mineradores, fazendas, cada planeta ali foi adaptado para que ele servisse para algo. Mas a fronteira ainda é um local que está expandindo para uma área ainda desconhecida do espaço. Então, você pode fazer um paralelo para você ter uma ideia do Velho Oeste. Então seria mais ou menos o Velho Oeste, tá bom? Sem leis, não é bem definido quem manda, como funciona, nem toda parte ainda foi desbravada. Então mesmo fazendo parte aí da área conhecida, pode ter planetas aí que não são conhecidos, ou mesmo luas que possam ter algo como minérios, riquezas, ou até mesmo vidas alienígenas, que você pode fazer com que descubra. Então a possibilidade para um mestre criar, a liberdade criativa é gigantesca. Mas tenha em mente que essa área aí é uma área meio sem lei. Às vezes a lei funciona, às vezes não, bem estilo ao Velho Oeste, mas numa escala muito maior. E assim como o nosso planeta, né, o universo acabou sendo também dividido em forças políticas, né? Por que não? Porque muitos países tomaram a frente, apesar da iniciativa privada participar. Um pouco parecido com o que começa até aqui, né? SpaceX tomando a frente e tudo mais. Mas lá o que ocorreu? A primeira a chegar ao espaço foi o Império dos Três Mundos. Ele foi formado depois, não foi logo de cara, mas ele é formado pelo Reino Unido, Japão e também alguns países em desenvolvimento. E a grande força por trás dele é a corporação Weyland-Yutani, que é uma fusão de duas corporações gigantescas, uma da Grã-Bretanha e outra do Japão. Países em desenvolvimento, você pode colocar países como, por exemplo, México, Brasil, não seria o caso porque eu vou explicar. Mas Índia seria uma opção, seria aqueles emergentes, tá bom? Você pode aí ter uma liberdade, pois eles não estão especificando quais países envolvidos. De repente você poderia colocar alguns que são seguidores do Reino Unido ou que tem alguma ligação ainda com o Reino Unido, mesmo que tenha sido no passado, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, que também tiveram suas ligações com o Reino Unido. Então seria uma outra opção aí de
uma corporação que foi a primeira a chegar no espaço. Então, a colonização mais próxima da Terra, ela domina com uma grande quantidade de colônias. E aí precisou começar a ir para mais longe para conquistar. Não que as outras não tenham também colônias nessa área, tá bom? Tem também, mas a grande maioria pertence a esse conglomerado aí de países. A próxima grande força é Américas Unidas. Em 2100, nem tão longe de nós, né? É formada essa coalizão entre os países das Américas do Norte, Central e do Sul. Por isso que eu falei que México e Brasil não entrariam naquele outro, eles acabam entrando nesse outro aqui que a gente está falando. E como ele começou por segundo e começou pelos Estados Unidos, não querendo ficar atrás dos outros, então também em busca de colonizar o espaço, normalmente ele é o grande responsável pela expansão, em busca de novos planetas, já que muitos ali mais próximos, né, se assim a gente pode dizer, já que espaços são distâncias enormes, ele começa a querer expandir cada vez para mais longe, buscando novos planetas. Então a grande maioria dos planetas na área de fronteira pertence às Américas Unidas. Não que não tenha participação do Império dos Três Mundos, tá bom? Tem também, mas ele mantém ali uma força apenas para manter ali a sua posição, entendeu? Ele não se esforça tanto quanto as Américas Unidas nisso daí. Lembrando que tudo isso é possível porque foram criadas naves que conseguem viajar à velocidade da luz. Afinal, as distâncias dentro do espaço são enormes e mesmo você viajando na velocidade da luz pode demorar muito tempo. Outro método que foi criado, que aparece em muitos filmes, é a parte da criogenia, né? Então, são adormecidos, eles viajam por todo aquele tempo que é necessário, mas com isso eles não envelhecem, pois estão em criogênia. Tem uma série de problemas aí de linha do tempo que poderia ser criado, tudo mais por causa disso, né? Afinal, você está congelado, não envelhece, mas quem ficou na Terra, por exemplo, continua envelhecendo. Bom, então teria uma série de problemas para o mestre aí resolver. A terceira força seria a União dos Povos Progressistas, a UPP. Eles seriam formados por um bloco mais socialista, formado aí por países que tendem a ter uma política desse gênero. Então, a gente está falando aí de Rússia, Vietnã, poderia entrar a China, desde que ele não entre no Império dos Três Mundos, de repente, tá bom? Eles não especificam muito os países e deixam isso bem aberto. Eles dão alguns exemplos como esse que eu citei. Eles não têm tanto desenvolvimento para essa área, pois a área foi totalmente desenvolvida pelo próprio governo e não por empresas privadas. Então, com isso, todos os problemas de um governo estar envolvido nisso acaba afetando esse avanço para o espaço e ela acaba sendo a terceira força. Mas ela ainda é muito respeitada, pois ela tem um grande poderio bélico, ou seja, ela possui exércitos que podem fazer frente às outras duas forças aí, que politicamente são mais fortes. Mas sempre existe aquela tensão entre todas essas forças, tá bom? Aí nós temos ainda uma quarta força no universo, que são as colônias independentes do sistema central. Então isso daí são colônias que são independentes, como o próprio nome diz. Então elas têm ali sua força dentro daquele território. Então muitas vezes você tem que imaginar países que não fariam parte de nenhum desses três e que vivem isolado por conta própria, fazendo negócios com outras, mas que também acaba respeitado por essas três forças como território dele. Nem sempre, tá? Conflitos são constantes por espaço e tudo mais, e a gente sabe que mesmo no espaço ainda assim tem muita gente que não fica insatisfeita com tudo que tem conquistado, e muitas vezes quer o do outro. Então os conflitos são constantes, as brigas são diretas, e a gente leva mais ou menos o que a gente tem aqui na Terra para a briga para o espaço. Fora todos esses, você poderia criar uma série de outras uniões, mesmo que não fizessem parte da humanidade. Por exemplo, nada impede que encontre raças alienígenas inteligentes. Normalmente foca-se em umas raças mais brutais, por assim dizer, falando mesmo dos xenomorfos, por exemplo, como é nos filmes dos aliens. Mas nada impede que você encontre uma outra raça que também está colonizando e pode ter aí um conflito. Afinal, ninguém sabe exatamente o tamanho do espaço. Então não é impossível ter outras sociedades em expansão junto. Algumas informações interessantes. Existe um grande controle corporativo, então as corporações são as grandes responsáveis. Então mesmo as lideranças políticas têm que respeitar essas corporações, pois muitas das tecnologias foram desenvolvidas por elas.
elas investem muito dinheiro, mas também procuram explorar para criar novas tecnologias. Então a parte política é um pouco amarrada aí às grandes corporações, tá bom? Então isso daí você pode ter em mente quando está criando. Outro cenário que você pode criar um pouco mais diferente, principalmente quando está na fronteira, é criar aquele lugar esquecido por Deus, tá? Então são locais ali que a lei impera do mais forte, tá? Bem Velho Oeste, mas bem pro oeste mesmo, logo no início. Ou seja, o mais forte que manda, aparece gente querendo roubar toda hora, coisas desse tipo também ocorrem muito. E as informações são muito controladas, tá? Então, assim, o conhecimento sobre a existência dos aliens é muito restrita. Para você ter uma ideia, a grande maioria, pode-se falar aí, mais de 95% da população não sabe da existência, apesar de ter tido vazamentos de gente que publicou até um livro, né, digital no caso, mas que foi banido, mas ainda existe cópias, mas muita gente não leva a sério. Ou você pode encontrar até mesmo alguns cultos totalmente fora de controle aí sobre o que eles acreditam. Então dá para você abordar várias coisas aí, várias ameaças que às vezes nem os aliens estão envolvidos diretamente, tá bom? Dentro do jogo, quando você vai criar personagens, vou passar rapidamente porque é bastante coisa, vou deixar isso para um outro vídeo. Você normalmente segue por carreiras, tá bom? Então, caminhoneiro espacial, técnico médico, fuzileiro, infantaria, coisas desse tipo que acabam sendo aí as classes que a gente tem aí dentro de Alien, tá bom? E assim, pessoal, se vocês estiverem gostando, deixa aquele like e se quiser dar uma força pro canal aqui, eu sugiro que você faça parte, seja um membro, tá bom? Por um valor aí que você seja um zumbi de cemitério, você já tem acesso antecipado aos nossos vídeos e com isso você consegue já vê-lo primeiro que os outros. E ainda dá uma bela força pro nosso canal aqui, dando uma força pra gente conseguir evoluir cada vez mais. Bom, se não, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha esse vídeo, comenta aqui que também ajuda muito a gente. O importante é vocês estarem aqui com a gente e a gente procurar trazer o máximo de RPG possível para vocês. Algumas curiosidades que a gente tem aí sobre o jogo. A primeira curiosidade que nós temos é que ele tem nomenclaturas diferentes para algumas coisas, tá? Os jogadores continuam sendo PJs, tá? Não mudou. O que muda é o famoso Dungeon Master, ou mestre do jogo. Ele tem um nome diferente aqui, ele é a mãe do jogo. É um pouquinho estranho, mas é uma referência aí à rainha dos aliens, né? Que normalmente é a rainha mãe ou assim por diante. Então você acaba sendo a mãe do jogo e você que controla todos os outros jogadores. É apenas uma mudança de nomenclatura, mas tem a mesma função. Alguns estilos de jogo. O livro já traz algumas mecânicas para você usar ou um estilo de jogo ou outro, tá? Então alguns podem ter regras diferentes, mas eles têm ícones que marcam isso, facilitando bastante você saber que regra você pode usar em cada um deles. Nada impede você usar outras regras, tá bom? Mas algumas regras foram adaptadas, por exemplo, para o one shot poder realmente ser uma one shot. E nesse daí é chamado de campanha cinematográfica, né? Não é uma one shot o nome. Mas ela funciona da mesma maneira. A grande base para você ter uma ideia para fazer um desse tipo seria um dos filmes do Alien. Você tem uma missão, entrar num lugar, você tem uma grande ameaça, pode ser o Alien, pode ser qualquer outra coisa, existem outras ameaças no livro, e você tem que resolver isso e acaba a história. O outro é o modo campanha, que aí você pode ir fazendo o seu personagem e ele ir melhorando como uma evolução de nível, só que de maneira diferente. Não existe níveis ou coisas desse tipo. Você faz uma melhoria do seu personagem com o passar do tempo. Existe aí 3 linhas que a gente pode chamar de raciocínio, tá bom? Não é que mantém você preso. Muita gente fala, vou ficar preso, é só isso que eu posso fazer. Não, são linhas de raciocínio de tipos de missão que você pode ter na campanha. Algumas são, por exemplo, os caminhoneiros espaciais, que envolve o quê? O transporte, muitas vezes com problemas na nave, coisas que podem ocorrer, tá? Inimigos que podem ter dentro da nave, pode ser humano, pode ser alienígena, tem uma série de possibilidades. O segundo é o fuzileiro colonial, então você é aquele soldado do exército que está em expansão, então vai explorar novos mundos, vai ser enviado de repente para combates contra aliens que estão lutando em algum posto de combate avançado e assim por diante. E o próximo são os colonos de fronteira, então seria aquela vida de colono, onde você vai ter que desafiar aí um novo planeta que está sendo colonizado, está sendo descoberto, quais são as funções deles, quais são os perigos dele. Então tudo isso pode gerar uma série de interações aí, uma série de desafios
que daí vai promover uma campanha. Aos poucos o seu personagem vai melhorando, vai se tornando mais forte, vai ficando mais experiente, conhecendo um pouco mais. Aí são algumas ideias, tá bom? São linhas de raciocínio, mas aí a liberdade criativa fica por sua conta. Mas me diz aí nos comentários, o que você achou do Alien RPG? Parece interessante? Você gostaria de ver mais material sobre isso? Coloca aqui nos comentários pra gente, deixa aquela sua curtida aqui que ajuda bastante o canal e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Estamos em busca aí dos 10 mil, já passamos da metade do caminho e logo logo a gente vai ser uma legião de mortos-vivos. E se puder, dá aquela força aí, se torne um membro do canal, que isso aí ajuda a gente demais, você não tem nem ideia de quanto. Então, espero que tenham gostado, até a próxima e que role os dados!